O ar do fogo. Como a respiração é tão importante para a vida? Gente, o ar do fogo foi uma expressão criada por Carl Wilhelm Scheele. Ele era um farmacêutico, certo? Que descobriu o oxigênio isolando a partir do óxido de magnésio. Então ele queimou esse óxido de magnésio, certo? E viu uma fumaça vermelha saindo. Ele utilizou um ácido para isso, né? E quando viu uma fumaça saindo, uma fumaça vermelha, né? Ele batizou aquela reação, né? Do ar do fogo. Então ele acabou descobrindo o oxigênio. Os temas sobre respiração podem se misturar, né? Porque existe a respiração celular, né? E a respiração sistêmica. Mas a respiração que vamos tratar aqui é exatamente a sistêmica, ou seja, a respiração de todo o organismo vivo, de todo o conjunto. Então, ela é imprescindível, né, para que haja a manutenção de cada célula, certo? E, portanto, ela mantém a vida dos animais. Então, nesse processo, né, retira-se o oxigênio do ambiente e elimina-se o gás carbônico. Levando em conta esse processo a nível celular, considera-se algumas situações, né, de difusão desse gás oxigênio na célula, né, como a espessura da superfície de contato do gás, né, que é exatamente a membrana, né, é a hidratação dessa superfície e a diferença de concentração que se explica também, essa diferença de concentração, nos processos de osmose. Então, sem seguir uma linha evolutiva propriamente dita, vamos começar pela respiração pulmonar, certo? Esse é um tipo de respiração em que as trocas gasosas com o ambiente ocorrem nos pulmões, órgãos internos que podem apresentar diversas estruturas, diversas ramificações, certo? Que aumentam a superfície de trocas gasosas. Quanto maior a superfície, certo? Maior a quantidade de gás que pode ser trocada. E leva-se em conta aquela questão da umidade, né? A respiração pulmonar, então, ela é uma adaptação, certo? Ao meio terrestre. Talvez a última, ou pelo menos a atual adaptação mais presente, certo? A superfície das estruturas que formam o pulmão, ela precisa estar constantemente úmida, certo? Para possibilitar a difusão dos gases. Quando isso não acontece, por exemplo, em momentos em que exista pouca umidade do ar, né? As criaturas sofrem muito, mas algumas são adaptadas, né? Mas no nosso caso, por exemplo, o caso dos humanos, né, a gente tem uma dificuldade muito grande em climas muito secos. Além da respiração pulmonar, existem outros tipos de respiração, como a respiração traqueal, a respiração dos artrópodes, tá certo? Então, as trocas gasosas nesses tipos de criaturas acontecem por meio de estruturas tubulares, chamadas de traqueias. Por isso, daí o nome de respiração traqueal, né? Essas traqueias, elas se comunicam com o meio externo através de pequenos orifícios denominados de espiráculos. Existem em torno de 3 pares ou mais, dependendo da espécie, de espiráculos ao redor do corpo dos animais, certo? Então, dentro do organismo, os gases percorrem essas traqueias, né, e se ramificam até entregar o oxigênio a todas as partes do corpo, certo? Então vai ocorrer as trocas gasosas entre as células do organismo e o ar que está contido dentro dessas traqueias. Então nesse tipo de respiração não há participação do sistema circulatório, certo? Para o transporte desses gases, né? E as trocas gasosas não dependem da água. Então isso faz com que esses tipos de criaturas possam sobreviver em diversos ambientes, inclusive ambientes muito secos. O próximo tipo de respiração a ser descrito, né, é a respiração cutânea. Eu estou apresentando aqui esses anfíbios, né, porque eles têm um tipo de respiração extraordinária, né, que mistura vários tipos, né, várias categorias de respiração, certo? Então, a respiração cutânea
ela é um tipo de respiração que também ocorre por trocas gasosas, logicamente, né? Realizadas entre o ser vivo e o meio externo, certo? Mas há uma peculiaridade através da pele, certo? Então, a distribuição dos gases pelo organismo pode ser feita por um sistema circulatório, certo? Diferente dos insetos, né, que não precisam desse sistema circulatório, ou por difusão. Esse mecanismo é o principal responsável pela respiração por exemplo, em outros fílios, como cnidários, plateumintos, nematódios, anelídeos, e em alguns moluscos, equinodermos, tá certo? Entre outros. Esses animais são encontrados em ambientes aquáticos ou úmidos, o que facilita a manutenção da superfície, certo? Corporal, manter-se sempre úmida. No caso dos anfíbios aqui, a respiração cutânea funciona em conjunto com outros mecanismos, né? Nesses animais, há o desenvolvimento indireto, né? Ou seja, eles passam por aquelas fases larvais, né, por estágios intermediários, né, de desenvolvimento, e o processo de transformação em adulto gera mudanças internas, né? Então, a maioria das larvas, por exemplo, dos anfíbios, respira por brânquias e pela pele, né? Já os anfíbios adultos, eles continuam também a respirar pela pele e por pulmões. Então, esse tipo de respiração é muito interessante porque é uma respiração que pode ser trabalhada em conjunto, certo? Então isso faz com que o animal se adapte a diferentes situações, né? Um outro tipo de respiração é a respiração branquial, certo? Promovido pelas brânquias. As brânquias são estruturas que podem ser internas ou externas, vai depender da espécie que as utiliza, né? São muito finas e ricamente vascularizadas. E elas realizam as trocas gasosas com a água. O sangue, ou no caso hemolinfa, né, do animal, banha as brânquias, nas quais recebe oxigênio e libera nessa interação o gás carbônico. Então essa é a principal forma de respiração de animais aquáticos, como por exemplo os peixes, certo? E alguns moluscos, equinodermos, crustáceos e também anfíbios, dependendo da fase larval, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula, né, sobre respiração nos animais, né, e esses 4 tipos clássicos, né, que é a respiração pulmonar, a branquial, a traqueal e a cutânea, tá certo? Então ficamos por aqui, espero que tenham gostado e nos vemos numa próxima situação.